Bom dia, Júlia, tudo bem? Bom dia, tudo. Tá, então eu estava explicando aí para Milena. Hoje eu deixei lá no portal para vocês um vídeo, tá? Essa semana eu não deixei atividades nem capítulos, porque a gente acabou o conteúdo do segundo bimestre. Então, eu deixei para vocês uma espécie de revisão, que a partir de semana que vem nós teremos, começa a nossa P2, tá? E aí eu deixei para vocês uma espécie de revisão. O que, que vai cair na P2? Os capítulos 8, 9 e 10, tá? Então, são esses 3 capítulos que vocês têm que estudar, capítulo 8, 9 e 10. E aí, para facilitar a vida de vocês, eu deixei um resumo em tópicos, tá? Na verdade, eu peguei os tópicos mais importantes do livro de vocês e coloquei como um resumo, tá lá no portal, esses tópicos, tá bom? Não sei se você já visualizou. Vocês já visualizaram essa parte? Eu acho que não. Eu ainda não. É dessa semana que eu coloquei, tá? E aí, a gente começa lá no capítulo. Aí eu vou dar uma revisão hoje dos 3 capítulos, tá bom? Pode ser, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só falar, tá? Então, a gente começa falando sobre a questão do lugar. O que é um lugar, gente? O que define um lugar? Eu sempre esqueço. Significa um lugar específico de onde um lugar que você se sente bem. Oi? Um lugar que. Lugar pera. É um lugar específico. Lugar é um. Ai, calma aí. Só um minuto. Se eu chegasse para vocês e falasse assim, você mora em qual lugar? Você iria me responder como? Hã? É um lugar que você se sente bem. É um lugar que você tem comodidade. Isso, o lugar onde a gente se sente bem, é onde você tem a gente acaba tendo a nossa identidade, né, o nosso reconhecimento, tá? Então, quando a gente reconhece o lugar, aquele lugar onde a gente gosta de morar, de ficar, então, isso é o conceito de lugar. E aí, lembra lá no início do capítulo 8, mostra pra gente um croque, né? Lembra aquele desenho livre? O que é um croque? Quem lembra o que é um croque? Lembra aquele mapinha mais livre? Sim, sim. Então, se eu pedisse para vocês fazerem assim um esqueminha, né, de como chegar à casa de vocês numa folha de papel, então vocês iriam desenhar as ruas, né? O que tem próximo, farmácia, padaria, então shopping, então tudo isso iria mostrar o que através do croque. O que é um croque? É um mapa feito à mão livre, tá? Então ele não precisa de muitas técnicas, ele é bem simplificado, é algo bem simples que a gente consegue se localizar também. É um tipo de localização, tá? E aí, para a gente reconhecer o lugar, a gente precisa também da estrutura espacial, né? Quais são os elementos que compõem o lugar? Júlia e Milena, existe alguma coisa próxima à casa de vocês? Que vocês podem dizer como referência? Sim ou não? Sim. O que tem perto da sua Sim. casa que você pode dizer que é A referência? escola, o posto, a farmácia. Muito bem, né? Então, isso tudo são o quê? São as referências, né? Que a gente costuma ter. Se eu chegasse para vocês e falasse assim, olha, eu moro próximo a uma padaria, aí você vai perguntar, pô, mas em Campo Grande tem várias padarias, qual é o nome da padaria? Aí eu dou a referência, dou o nome da padaria, aí você fala assim, ah, tá, então eu já consigo me localizar. Tanto é que, às vezes, quando a gente chega em algum lugar, a gente pergunta assim, o que tem próximo, né? Que a gente não sabe chegar, e a gente fala assim, tem alguma coisa próxima que eu posso me basear? Aí sempre a gente vai se baseando ou numa farmácia, né? No local que tenha grande importância, tá? E aí, outra coisa também que a gente vai trabalhar é a questão da formação da população brasileira. Vocês lembram quais são as populações que habitavam aqui no Brasil antes da colonização? Sim, Quem lembra? eu. Quem era que habitava aqui antes da colonização?
índios. Os Eram os índios. Isso aí. E aí, quem chegou no processo de colonização? portugueses. Os portugueses, né? Que são os europeus. E depois, eles trouxeram quem? O povo. Tá, mas qual o povo que ele trouxe? De Portugal. De Portugal, mas eles trouxeram mais alguém para trabalhar. Quem foi? Escravos. Ah, os escravos, né? Eles eram de origem o quê? Quem lembra? Africanos. Africana, né? Então, eles eram de origem africana. Então, vieram também os asiáticos nesse período também. Vocês sabem o nome de todas essas misturas de raças, de etnia, de cultura? Mameluco. Qual o nome? Primeiro é mameluco, aí depois Não, olha afrodescendente. só. Essa mistura toda de raças, de várias raças, a gente chama isso de quê? Quem lembra? Afrodescendente. Não, afrodescendentes são os africanos, né? De origem negra. Então, essa mistura de raça, de cultura, de etnias, a gente chama de miscigenação, tá? O que foi a miscigenação? A mistura dessas culturas, da questão racial. A gente pode dizer que o Brasil é um país miscigenado? Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Sim. Sim, né? Por quê? Nós podemos afirmar que nós temos somente a raça branca no Brasil? Não. Não, né? Então nós temos as misturas, tá bom? Então essas misturas de cultura, a gente não carrega traços culturais trazidos por eles? Cite aí um exemplo, gente. Isso foi tema do trabalho. Oi. Foi tema do nosso trabalho de P1. Gente, Relevos. quais são os da P1 agora de segundo bimestre? Gente, olha só. O que eles deixaram de tradição pra gente? Cita aí algum exemplo de costume, sabe? Deixa eu falar. Ó, Capoeira, igreja capoeira. católica. O que mais? Karatê. Karatê. Igreja católica. A questão também das comidas, né? Então, Tapioca. tudo isso, muito bem. Então, tudo isso acabou sendo o quê? Uma característica desse povo, né? Que acabou trazendo e a gente aderiu à sua cultura, tá? E aí, nós temos a divisão das raças. Vocês sabem quantas raças nós temos? Nós temos Muito. a divisão da raça da cor branca, os pardos, os negros, né? Os amarelos, que são os asiáticos, e os indígenas, né? E quando os negros eles eram trazidos da África, certo? Para exercer o papel de escravos aqui no Brasil. Porém, eles sofriam muito com o processo de opressão, né, de maus tratos. Então, eles fugiam desses locais. Para onde que eles iam? Quem lembra? Não, qual o nome do lugar que eles acabavam fugindo? Aqui no Brasil mesmo. Rio de Janeiro. Não, Bahia. Olha só, eles formavam o quê? Os quilombos, lembra? Os quilombos, que eram o quê? Os lugares que eram distantes, né, das fazendas. Então, para que eles fugissem dessa opressão, né, desses maus tratos, o que eles faziam? Eles iam para os quilombos, tá? Só que um dos quilombos que foi bem importante foi o quilombo dos Palmares, que eles eram localizados na Lagoa, em Pernambuco, né? E eles queimaram esses quilombos, né? Esse quilombo que ficou muito conhecido, que foi o quilombo dos Palmares e matou muita gente, tá? Os negros escravizados, eles sempre estavam com os pés descalços, tá? Sempre demonstrava isso, tá? E os negros que eram livres estavam sempre calçados. Então, nos dias de hoje, a gente acaba carregando traços culturais, né, como a questão da comida, da linguagem, da dança, como vocês mesmos falaram aí para mim, tá? Os aspectos sociais, culturais. Hoje em dia, a gente tem muitos aspectos com relação a isso. Porém, a gente sabe que existe ainda muitos problemas relacionados à diversidade da cultura, né?
e também aos problemas relacionados às questões raciais. A gente não pode observar, hoje a gente não observa isso, que tem o quê? Muitos problemas, muitos preconceitos, não é verdade? A gente não vê isso em pleno século XXI, a gente não observa, sim ou não, gente? Sim. Existe a questão do preconceito pela cor, né, que é o racial. Existe a questão pelo preconceito também da questão social. Por exemplo, onde você mora? As pessoas que moram nas comunidades, que são mais conhecidas como favela, né? A gente tem pessoas que acabam tendo um certo preconceito. Aí fala assim: você mora na favela, você é um favelado, você não tem dinheiro, né? Então, isso ainda existe. Né? É muito triste a gente ver essa realidade, mas ainda existe a questão da raça, essa questão da moradia, a questão do sexo também, né? Existe do preconceito com relação à questão dos gêneros, né? Então, isso tudo é um tipo de preconceito, tá bom? Alguma dúvida, meninas, até aí? Não? Então vamos seguindo, tá? Professora, não vai ligar meu microfone, porque senão meu cabelo vai atrapalhar a aula. Tá bom, tá bom. Então, isso tudo foi o capítulo 8, que eu dei uma relembrada aí para vocês. Agora nós vamos entrar no capítulo 9. O capítulo 9 fala dessas modificações, dessas transformações que ocorreram no espaço. E quem é responsável por toda essa transformação no espaço, gente? Quem é responsável por tudo isso? Oi? O homem, né? Então, o que o homem criou que foi diferente para a natureza? O que ele criou no lugar da natureza? De casas, prédios. Casas, prédios, né? Indústrias. Então, o homem... Autônomos. Exato. Então, o que o homem acabou fazendo? Ocupando o território da natureza. Então, a gente pode observar que as transformações do dia a dia, elas acabam ocorrendo de acordo com a necessidade do povo, tá? Então, o vídeo que eu deixei para vocês no portal é um desenhozinho bem curtinho, tá? Depois vocês vejam. E ele vai falar de toda a transformação que ocorreu, tá? Então, ele mostra, né? É um vídeo que conta a história do neto, né? Com o avô. E ele vai cantando como é que está ocorrendo essa transformação e vai mostrando de acordo com a necessidade do povo, tá? Então, o homem ele vai exercer esse papel de transformação de acordo com a necessidade, tá? Foi necessário criar mais casas, porque hoje em dia você tem um número muito grande de pessoas, né, residindo nas áreas urbanas, então foi necessário criar mais casas, mais prédios, mais escolas, né? E aí, a gente também tem a questão com relação ao trabalho. O que é o trabalho? Ele acaba sendo o quê? Esse conjunto de atividades, né? A pessoa trabalha com qual objetivo? Qual o objetivo da pessoa trabalhar, gente? Ganhar dinheiro. Ganhar o seu salário, né? Então, ela acaba levando o seu conhecimento, né? Por quê? Ela dá o seu conhecimento e, através disso, recebe a sua recompensa. Sua recompensa é o quê? O seu salário. Por exemplo, eu aqui estou passando meu conhecimento para vocês e depois eu vou ter a minha recompensa, que é o meu salário, tá? Então, o trabalho, ele acaba sendo o quê? Esse conjunto de atividades que estão relacionadas com os meios sociais e que ele acaba realizando o que é uma tarefa bem importante entre o homem e a sociedade, porque o trabalho ele vai ser movido de acordo com a necessidade do povo, tá? Então foi necessário que a escola contratar uma professora de geografia para quê? Para dar aula para vocês, né? Então é de acordo com a necessidade. Então a escola teve a necessidade de contratar alguém que tivesse conhecimentos específicos para dar aula para vocês, tá? Então, sempre o trabalho ele vai mover de acordo com a necessidade do homem e a sociedade. Eles estão sempre, juntos, tá? Andando juntos. E o trabalho ele pode ser tanto individual quanto em equipe. Então, cada um hoje em dia numa empresa. Hoje em dia, cada um exerce a sua função, né? Cada um vai exercer a sua atividade. Existe a questão também
dos bens e dos serviços, que são os bens de produção, né? E os serviços pelos quais eles acabam oferecendo ao homem, tá bom? Há alguma dúvida, gente, nesse capítulo 9? Pode repetir de novo? Não. O quê que você quer que eu repita, Milena? O que você acabou de falar, essa última parte. Ah, dos bens e serviços? Isso. Tá. Então, olha só. Por exemplo, você precisa de um telefone, né? Um celular, né? Vamos dizer assim. Então, aonde vão construir esse celular? Nas indústrias, né? Então, as indústrias vão te oferecer um telefone, né? E você vai lá e compra na loja o quê? O celular. O celular, ele vai te dar diversos tipos de quê? De opções para entrar na internet, né? Então, ele vai te fornecer vários serviços, tá? E os bens e serviços são exatamente isso. Quando você obtém algum produto, né? E de acordo com a necessidade do homem. Por exemplo, o farmacêutico, né? O farmacêutico, ele faz vários remédios, são responsáveis pelos remédios, né? Ele faz vários remédios, mas ele toma todos os remédios que ele fabrica, ajuda a fabricar? Sim ou não? Não, você até pode passar mal. Exato. Então, ele trabalha, né, para ajudar as pessoas e para que as pessoas cheguem na farmácia, o quê? Compre o seu serviço, né? Por exemplo, as pessoas que constroem casa, o pedreiro, né? O pedreiro, todas as casas que ele constrói, ele vai morar? Ele tem condição de morar em tudo? Às vezes ele não tem casa, né? Porque ele fornece o seu serviço, né, para aquelas pessoas, mas muitas das vezes ele não utiliza daquele serviço, tá bom? Conseguiu entender melhor, Milena? Sim. Ok, então. Aí nós iremos para o capítulo 10, tá? O capítulo 10 fala a respeito da questão das inovações e das técnicas. Ou seja, hoje em dia, de acordo com essas transformações, né, com a chegada das tecnologias, né, a gente tem essas inovações bem diversificadas, né, e bem sofisticadas, tá? Então, hoje em dia, nós temos serviços bem transformadores, tá? Hoje em dia, se a gente não tivesse o uso da internet, a gente não conseguiria fazer nossas aulas online, né? Ficaria bem complicado para que isso acontecesse, tá? Outra coisa também é a questão do desenvolvimento com relação à parte da natureza e a parte do ser humano, tá? Com relação às indústrias, né? As pessoas acabam trabalhando nos níveis tecnológicos e isso acaba tendo uma eficiência muito grande com relação ao trabalho. Aumenta a produção, aumenta a produtividade, tá? E esses fatores acabam sendo bem responsáveis com relação à produção e produtividade, porque as tarefas elas acabam sendo divididas, né? E cada trabalhador ele vai exercer a sua função, tá? Existem fatores. Quais são os fatores produtivos? O que é responsável para você? Se eu falar assim, eu preciso que vocês fabriquem essa caneta aqui. Aí vocês vão falar, como vocês pensariam? Como é que vocês começariam a fabricar essa caneta? Primeiro de tudo, o que vocês precisariam? Materiais. Materiais. Mas como vocês conseguiriam esses materiais? Através de quê? Da fábrica. Ó? Da fábrica. Da fábrica? Tá. Mas a fábrica daria para vocês esse material de graça? Não. Não, né? Então, o que vocês precisariam? Primeiro de tudo, para fabricar essa caneta aqui. Primeiro de tudo, vocês precisariam de quê? Oi? O que a gente precisa? Se você chegar numa loja, gente, você chegou numa loja e fala assim, olha que bonito, ai, adorei esse lápis, né? Vou levar. Pra levar, gente, a gente pode sair da loja sem pagar? Não. Não, né? Então, isso, exato. Então, para que comece a nossa produção, vamos dizer que a gente comece a produção desse lápis. A gente precisa do dinheiro, certo? Então, a gente precisa investir. Então, a gente precisa, primeiro de tudo, a gente precisa do capital, que é o dinheiro. Depois de tudo, a gente tendo dinheiro, a gente precisa comprar o quê?
como é que a gente vai fabricar esse lápis? O que a gente precisa? De quê? Da matéria-prima, né? Então, a gente precisa do quê? Da madeira, do grafite, né? Que é o quê? A sua matéria-prima, né? Então, a gente compra a matéria-prima. Depois que a gente comprou a matéria-prima, a gente precisa também dos instrumentos de produção, né? Então, a gente precisa das máquinas para fabricar, certo? E aí, para a gente ter esses instrumentos de produção, é necessário também, né, que a gente tenha alguém para manusear. Então, a gente precisa de mão de obra, tá? E, por fim, né, a gente precisa, depois desse ciclo todo, né, do dinheiro, da matéria-prima, dos instrumentos de produção, da mão de obra, a gente consegue ter o resultado final, que é o produto final, que é o lápis, tá? Então, tudo isso faz parte do quê? Do processo produtivo, tá bom? E quem é responsável por isso tudo? O trabalhador. O trabalhador, ele acaba sendo responsável por quê? O que o trabalhador ele vai fornecer? A sua força de trabalho, né? Então, o seu conhecimento, a sua força de trabalho, ela pode ser adquirida através de quê? Através das questões relacionadas ao sua força de trabalho e ao seu conhecimento, tá bom? Isso fala no capítulo 10, tá, galera? Alguma dúvida, gente? Com relação a isso? Não. Não? Tem certeza? Sim. Então, beleza, olha só. Então, as questões na nossa P2, a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 8, 9 e 10, tá bom?